essa certidão de nascimento de Donald Trump, que comprova os dados 14 de junho de 46 às 10h54, Jamaica, Nova York. Na verdade, eu só faço estudo quando eu tenho a comprovação do nascimento, principalmente como eu trabalho com progressões. Se eu não tiver essa comprovação, vai ficar difícil. Eu não tinha feito nenhum estudo antes, por absoluta falta de tempo, né? Não tinha feito nenhum estudo, nem das discussões lá do horário da Hillary Clinton, eu não tinha mexido com coisa nenhuma. Agora, depois que o Trump foi eleito, então eu fui pesquisar e encontrei numa lista espanhola certidão de nascimento, e aí então fui começar a mexer com o mapa. O mapa de Donald Trump mostra um temperamento colérico, né? Uma pessoa que manifesta força e firmeza, voluntarioso, impulsivo, combativo, às vezes agressivo. Quer dizer, viver para ele é encarar desafios e triunfar. Então, Marte, Sol e Urano são os principais representantes do temperamento colérico, tá? Então, uma outra coisa que eu sempre observo também nos mapas é o eclipse pré-natal e o eclipse natal. O eclipse natal é um trabalho do Edward Jondrel, Charles Jane, que é o eclipse que toca pontos importantes do mapa. No caso dele, que nasceu no eclipse lunar, logo depois, em 29 de junho, houve um eclipse solar parcial em 6 graus e 49 de Câncer, em cima do Mercúrio dele, que é quadrado com Netuno. E eu achei interessante que na semana passada eu vi um jornalista da Globo News comentando: Trump é ensopado de ideias, precisa que alguém lhes dê consistência. Ou seja, o que seria típico dessa quadratura de Mercúrio com Netuno. A gente vai ver que esse Netuno tem um outro lado em função das estrelas que vão tocar, das estrelas fixas, né? Então, as estrelas, pelo método original, que é o método dos Parãs, que o que a gente conhece mais é o método de Ptolomeu. Tem 3 estrelas importantes só no método de Ptolomeu, mas no método dos Parãs ele vai apresentar muitas estrelas importantes. Por exemplo, a gente vai ver Régulos ligado a Sol e ligado a Marte, que é uma estrela que busca sucesso, que tem ambição, que gosta de comando, porém ela tem uma característica importante, que a pessoa não deve abusar da sua posição se ele entra nessa situação de comando, porque ele pode perder aquela posição, né? A gente vai ver outras estrelas importantes para realização, sucesso, como é o caso da Betelgeuse com a Lua, da Bellatrix com Mercúrio, da Espica, Sírius, que dá brilho, né? E de alguma maneira, o que acontece? Só que o brilho de Sírius também, se ele for excessivamente abusado, aquilo pode queimar a pessoa. Outra coisa que a gente vê também é que ele tem Vega se pondo na hora do nascimento, então isso indica uma capacidade dele de influenciar os outros, ou seja, um talento para influenciar as outras pessoas. Mas tem estrelas muito difíceis também, ou seja, Algol ascendendo com a Lua, que Algol tem uma característica de histerismo, quer dizer, há uma situação de agressividade histérica nas suas reações. E vamos ver também Faces, que é uma estrela rude, dura, implacável, que está ligado com Mercúrio. Então, Mercúrio, tão bonzinho lá de Câncer quadrado com Netuno, está ligado a uma estrela de muita dureza. E também a Chiate, também ligada com Mercúrio, que indicaria a possibilidade de se deparar com dificuldades. Sadalsude é menos importante, mas é uma estrela de sorte. Pólux também combinando com Saturno. Os mais importantes são essas que a gente abordou. Portanto, pelas estrelas, que os antigos já diziam, né, que o sucesso está escrito nas estrelas, mas a estrela é mesmo, não é nos astros não. Então ele tem muitas estrelas de potencial de realização e de sucesso. Se a gente for olhar o método de Ptolomeu,
que tem Regus em conjunção com ascendente, que na verdade a ligação de Regus com Sol e Marte é mais importante que a ligação de Regus com ascendente, mas tem Capulus no meio do céu, que é uma estrela bastante focada, é uma estrela bastante dura também, que dá um lado de agressividade, digamos, com relação aos objetivos dele, e uma agressividade que pode ter consequências. A gente sabe que o Trump é um empresário bem sucedido, mas que já teve muitas 4 falências, pelo menos. Então, ele tem as estrelas indicando também essa condição. Agora. Então, o que acontece? Qual era o aspecto do céu que, na minha opinião, de alguma maneira, estaria ligado também a essa eleição do Donald Trump? A quadratura decrescente Júpiter-Plutão, que é das exacerbações, concepções erradas de justiça que levam a injustiças flagrantes e perseguições, e ainda dificuldade em discernir entre líderes experientes e verdadeiros e outros que se promovem, mas são enganadores. A gente sabe que 8 dias depois da eleição do Donald Trump, o dicionário Oxford elegeu como a palavra do ano pós-verdade. Ou seja, o que significa? Que não são os fatos que influenciam na opinião pública, mas sim a capacidade de atingir emocionalmente ou de atingir a própria crença pessoal. E tem uma questão interessante com relação a esse aspecto, é que o Trump está na quadratura de Plutão com o Júpiter dele. Que ele tem o Júpiter em 17 de Libra, portanto Plutão já fez a primeira quadratura e agora está voltando para fazer mais 2 quadraturas. Então ele está nesse contexto de ambição, de exacerbação, né? E, na verdade, a gente sabe que houve um grande susto mundial com a eleição do Donald Trump. Por quê? Na verdade, digamos assim, o mundo foi lançado num vácuo de incertezas. Ninguém sabe o que isso pode dar. Digamos aqui, Trump defende o americanismo, portanto, uma tendência para um supernacionalismo, que já tinha sido constatado quando a Inglaterra se separa da União Europeia, ou seja, a Grã-Bretanha quando se separa da União Europeia, porque hoje tem outros países que não estão querendo fazer essa separação, e de alguma maneira há uma possibilidade também a gente vê crescendo na Europa países de ultradireita ligados à antiglobalização. Então o Trump, que é mais pelo isolamento de alguma maneira, isso estaria reforçado. E já se viu que em algumas pessoas selecionadas para o governo dele, a ultradireita foi privilegiada. Então, esses partidos de direita, quer dizer, como é o caso da Marine Le Pen, que fica feliz da vida na França com a vitória do Trump, porque isso de alguma maneira favorece ela. Tem outros partidos na Alemanha, na Hungria, na Áustria, puxando para a direita radical, né? Então, esse é o mapa dos Estados Unidos, tem algumas divergências com relação a esse mapa. Eu uso o horário de 17h10, que é o chamado mapa Cyber, né? Mas do Evans é Cyber, mas tem algumas divergências. Inclusive é muito curioso que antes do ataque às Torres Gêmeas, os próprios americanos usavam um mapa de 2h15 da manhã, que era mais ou menos uma inversão, ascendente Gêmeos com Urano no ascendente, né? E depois do ataque às Torres Gêmeas, quando a gente tinha Plutão no ascendente, Saturno no descendente desse mapa, esse mapa passa a ser o mais utilizado. Existe também um mapa escorpiônico dos Estados Unidos, mas isso já é uma outra questão.
Trump com os Estados Unidos. Realmente assusta um pouco as interações que o Trump tem com os Estados Unidos. Sem dúvida ele tem o Marte, o Sol em cima de Marte, mas como esse Marte é quadrado com Netuno, ele tem o Sol em cima de Marte e quadrado com Netuno. O mais marcante, me parece, são as ligações de Marte do Trump, do ascendente, com a Lua dos Estados Unidos em 27 de Aquário e a Lua do Trump em 21 de Sagitário, em oposição com Marte do Trump em 21 de Gêmeos. Então, isso são uma indicação de manifestações públicas, como a gente viu na eleição, uma grande parte da população dizendo que o Trump não é o presidente deles. Então, isso indica uma tendência à polarização maior nos Estados Unidos e que a gente vai ver que mais à frente vai ter um aspecto que vai incentivar essa questão, né? Então, assusta um pouco e isso é uma coisa que eu faço às vezes, do presidente com o mapa do país, o mapa composto, e como a gente vê, essa oposição Lua-Marte, ela cai no eixo meio do céu, fundo do céu. Ou seja, a força de expressão disso é muito grande. Interessante também observar que o eclipse anular do Sol de 1º de setembro de 2016 foi em 9 graus de Virgem, foi em quadratura com aquele Urano dos Estados Unidos em Gêmeos. Portanto, dado algumas surpresas. A gente vai ver que o próximo eclipse, de 26 de fevereiro, também anular, vai ser de novo em quadratura com esse Urano, porque ele vai pegar 8 graus de Peixes. E também interessante que o eclipse de 1º de setembro, ele foi comandado pela quadratura Saturno-Netuno, exata ali na ocasião, e isso estava em cima do ascendente dos Estados Unidos, a conjunção Saturno-Marte e, portanto, Netuno em quadratura. Esses 2 anos de quadratura Saturno-Netuno, na minha opinião, contribuíram muito para esse desalento político que a gente encontra no mundo. Quer dizer, uma decepção com os políticos conhecidos de alguma maneira e trazendo uma busca de alguma coisa que não seja aquilo que vinha vigorando. Essa daqui é a astrocartografia desse eclipse, que mostra o Urano no meio do céu, passando aqui no centro dos Estados Unidos. E o eclipse anular de 26 de fevereiro, que é um eclipse, um estélio no signo de Peixes, né? O eclipse em conjunção com o Netuno, Mercúrio também ali está no início de Peixes, mas a característica principal desse eclipse é a oposição da conjunção Urano-Marte, e para quem usa Eris, Eris também está ali em conjunção, em oposição com Júpiter. Ou seja, um aspecto praticamente de um ciclo exato no céu, ele pode ser a marca do eclipse, mesmo que ele não esteja ligado com o grau do eclipse. Então, espera-se situações difíceis, ou de acidentes, ou até terrorismo, com essa conjuntura. A primeira oposição, Júpiter e Urano fazem agora em dezembro, mas aqui a gente já vai estar no caminho da segunda oposição. Então ali está mostrando de novo a quadratura do eclipse com Urano dos Estados Unidos. Esse eclipse ele tem um passo de totalidade pelo final da Argentina, quer dizer, ele não toca nos Estados Unidos. Mas de qualquer maneira, na astrocartografia, a gente vai ver a conjunção Marte-Urano e a oposição a Júpiter, cortando aqui exatamente uma área que é uma área de produção de óleo e gás nos Estados Unidos, e o meio do céu aqui em New Orleans, St. Louis, Memphis, Plutão no meio do céu. Então ele vai pegar ali o centro dos Estados Unidos. Esse é o importante, o eclipse total
de 21 de agosto de 2017. Já se fala nesse eclipse há 2 anos, na verdade. Eu já tinha falado, inclusive, sobre ele na Gaia, quando eu falei esse ano. É um eclipse em 28 graus 52 de Leão, em cima do ascendente do mapa do Donald Trump e, portanto, em oposição com a Lua dos Estados Unidos. O eclipse tem um trígono na Terra com Urano, mas de qualquer maneira ele pode indicar mudanças em lideranças. Nesse caso, eu acho que pode haver, para o caso dos Estados Unidos, um aumento de polarização, quer dizer, uma situação de tensão, e com o seguinte agravante. Isso aqui a gente já viu, o descendente da Gaia ali sobre Urano, e a oposição que faz com a Lua, mas o que a gente vai ver principalmente aqui é que o passo da totalidade do eclipse corta os Estados Unidos e o eclipse cobre os Estados Unidos. Ainda vem uma parte aqui para o Brasil, o outro também vinha, mas nos Estados Unidos ele é, digamos assim, marcador de situações importantes. Poluição, problemas climáticos, e essa questão da polarização. Então isso, de alguma maneira, é o que eu tinha apontado já, que da importância desse eclipse. É claro que a gente vai ver que, depois a gente vê que, inclusive em termos de astrocartografia, ele pega a Europa também, mas não é o caso aqui. Aqui mais seria a observação dessa questão ligada aos Estados Unidos. Então é um eclipse extremamente marcante para os Estados Unidos, quando a totalidade corta o país e a parcialidade cobre o país. Se a gente observar aqui, vamos ver ainda o eclipse cortando o centro dos Estados Unidos, no meio do céu, pela linha da astrocartografia, e também aqui o Marte, passando aqui por Oklahoma, Denver. Então também, não só pela totalidade, mas também a astrocartografia bate importante com relação aos Estados Unidos. Eu venho falando desde o começo do ano passado da queda do índice cíclico, que é o índice cíclico do André Barbeau, com relação ao afastamento entre os planetas lentos, né? E apontei que desde 2015 essa queda se acentuou. De alguma maneira, o que me parece é que essa eleição do Donald Trump, ela corrobora essa questão da queda do índice cíclico e vai terminar lá em 2019, 2020, num ponto onde vão acontecer outras situações marcantes. Ou seja, na verdade, digamos assim, a queda do índice cíclico indica crises para a humanidade. Quer dizer, crises políticas, crises econômicas, crises sociais, né? Então, isso de alguma maneira não deixa de ser para mim, a eleição dele, uma maneira de corroborar esse problema que vem se acentuando. Quando foram as quedas anteriores? Se não me engano, 82, 83, alguma coisa na década de 60, mas eu não tenho antes do século XX não, Fernando, porque eu trabalho normalmente século XX para frente. Você que gosta dessas coisas bem para trás. Mas tem, esses índices tem, mas eu digo, eu trabalho mais século XX para frente. Mas não foi tão acentuada quanto essa, digo a você. Na verdade, essa é a mais acentuada, quer dizer, do século XXI é mais acentuada do que a do século XX. É claro que a gente sabe, por exemplo, que o Trump, quer dizer, o que se diz é que o problema da possível postura dele política externa pode ser ainda mais difícil do que interna. Os Estados Unidos têm instituições que não permitem que certas coisas possam ser feitas. E a gente tem que lembrar que, de alguma maneira, se ele reforça a tendência ao isolacionismo nos Estados Unidos, ele vai abrir espaço para a entrada da Rússia na Europa e para a entrada da China na Ásia. Ele dá mais espaço para eles, né? E, de alguma maneira, digamos assim, se ele não pode criar tantos problemas contra a China, ele tem que falar manso com a China, porque a China tem bilhões dos títulos do Tesouro americano. Então não dá para enfrentar tanto. E se ele faz isso, na verdade ele causa uma recessão nos Estados Unidos e isso reflete, principalmente aqui para nós no Brasil, o reflexo disso é, sem dúvida, muito ruim, né? E
a chegada aí em 2020, que começa com o eclipse do Sol em Capricórnio, em 26 de dezembro, já anunciando o stellium de Capricórnio, que inclusive Marte vai estar lá também, além de Júpiter, Saturno e Plutão, se não me engano é de fevereiro e março, quer dizer, o eclipse tem Mercúrio. E aí a tríplice conjunção Júpiter, Saturno, Plutão, que é importante, toda a tríplice conjunção vai indicar mudanças, não só no cenário político e econômico mundial, como também na distribuição política. É só lembrar a tríplice conjunção Júpiter, Urano e Netuno de 88 e 89, onde a gente teve o desmembramento logo depois da União Soviética. Então espera-se, principalmente quando essa tríplice conjunção acontece em Capricórnio. Nós vimos uma outra tríplice conjunção também importante, mas essa mais positiva, que foi a de Júpiter com Urano e Netuno, em 97, abrindo também para uma questão de progresso e de avanço tecnológico no mundo. Então, além do mais, a gente vai ter, no final do ano de 2020, a mudança das conjunções Júpiter-Saturno do elemento Terra para o elemento Ar. Então, se aqui já indica mudanças políticas, o Júpiter-Saturno-Plutão, e o ciclo de Terra marcou a ascensão dos Estados Unidos, possivelmente como primeira potência mundial, possivelmente o novo ciclo em Ar deve promover uma outra potência. Então, de alguma forma, digamos assim, a gente tem lembrando que o Trump, quer dizer, o governo dele acaba exatamente em 2020, né? 2020 seria uma mudança política importante e a gente tem esse contexto apontando para frente. Então era isso que eu tinha para dizer.